Fala galera, eu sou o professor Yuri Kerisnovski, esse é o canal Matemática Elementar e tô trazendo para vocês hoje um vídeo que foi muito esperado pelos inscritos do canal, foi muito pedido, que é um vídeo sobre análise combinatória. Eu escolhi para esse primeiro vídeo desse assunto, eu farei outros depois, trabalhar as questões da SpaceX dos últimos 11 anos, de 2007 a 2017, eu excluí 2018 porque já fiz a prova toda aqui no canal, devido à proximidade desse concurso, beleza? A ideia é para você também que vai fazer prova para as Olimpíadas, eu fazer a mesma coisa, fazer uma playlist com questões também de combinatória das Olimpíadas, e também estou pensando em fazer mais um vídeo com probabilidade e binômio para a prova da SpaceX, beleza? Então a gente vai ver aqui um total de 11 questões, que vem desde 2007 até 2017 nos concursos, vai ver a evolução desse conteúdo dentro das provas, como que ele veio mudando de nível em certos momentos, regredindo em outros, e vai relembrar os conceitos, o que é mais importante, beleza? Então vamos lá, gente, é o nosso trabalho. Para você que é novo aqui no canal, assista, você vai gostar bastante, tenha paciência, é bastante questão, né? O maior vídeo que eu já coloquei aqui no canal, porém vai ser muito útil para a sua aprovação. Aí aproveite, se inscreve e conheça os demais vídeos que já temos, beleza? Questão número 1. Num determinado setor de um hospital, trabalham 4 médicos e 8 enfermeiros. O número de equipes distintas, constituídas cada uma de um médico e 3 enfermeiras, que podem ser formadas nesse setor é D. Então vamos. Nessa questão, eu tenho que, na verdade, fazer duas escolhas. Vamos falar assim. Primeiro, qual é o médico dessa minha equipe que vai ser designado para trabalhar, tá certo? Então, eu tenho 4 disponíveis. E eu pergunto para vocês, qual desses 4 vai ser designado? Qual médico? Então, se você tem 4 disponíveis, são 4 opções. E segundo, tá? Você tem que fazer uma outra escolha, que é o trio, tá, de enfermeiras. Que trio é esse de enfermeiras que você vai colocar nessa equipe que você quer montar? São 8 enfermeiras, das quais você quer escolher 3. Um grupo, gente, não importa a ordem. Quem são as enfermeiras não importa. Apenas, aliás, a ordem da escolha delas não importa. Apenas quem elas são. Isso significa que é um agrupamento onde a ordem não é interessante, não é importante. Logo, é a chamada combinação, uma combinação de 8 elementos em grupos de 3. Para você que não lembra como se calcula uma combinação, rapidinho aqui, ó, um OBS, para você ficar em dia com isso. A combinação de n elementos em grupos de P é dada por n fatorial, o n é o total, tá, do teu agrupamento, e embaixo fica a diferença dos dois caras fatorial vezes o grupinho fatorial. Fica assim. Então, na minha questão, como que ficaria o cálculo daquilo que está aparecendo ali, gente? Ficaria assim, 4 vezes, aí vem 8 fatorial sobre 8 menos 3, 5 fatorial, vezes 3 fatorial, concorda comigo? E mais um detalhe que é importante a gente relembrar aqui dentro da questão é o seguinte, como que se abre fatorial, como se trabalha, né, com fatorial? A gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai relembrar que para trabalhar com fatorial, basta você abrir o maior até chegar ao menor mais próximo. Então, 8, 7, 6, 5 fatorial. Eu parei nele porque tem um 5 fatorial lá embaixo para cortar. E o que é 3 fatorial? 3, 2, 1. Então, eu reescrevi a expressão de uma maneira mais cômoda para mim. Cortei o 5, cortei o 5. 3, 2, 1 vale 6. O que me sobrou nessa questão, no final das contas? 4, que multiplica 8, que multiplica 7. 8 vezes 7 é 56. E 56 vezes 4 resulta em 224. Gabarito, letra B. Compreendido, gente, essa primeira questão? É uma questão onde a gente precisou relembrar o conceito de princípio multiplicativo, de combinação e também de como trabalhar com fatorial. Tranquilo? Na minha opinião, é uma questão de nível fácil da prova. Ok? Vamos à próxima. Questão de número 2. Na questão de número 2, ele diz o seguinte. SpaceX 2008. Para ter acesso a um arquivo de um computador, é necessário que o usuário digite uma senha de 5 caracteres, na qual os 3 primeiros são algarismos distintos, escolhidos de 1 a 9. Então, por enquanto, eu tenho aqui, numa senha de 5 caracteres, os 3 primeiros são algarismos distintos, escolhidos de 1 a 9. Então, aqui são caras distintos de 1 a 9. Tá? E os 2 últimos caracteres são 2 letras, que podem ser distintas ou não, escolhidas dentre as 26 do alfabeto. Então, letras onde ele não diz nada, se é distinto ou não, então pode repetir. Assim, o número de senhas diferentes possíveis de serem obtidas para esse acesso é... Então, vamos. De 1 a 9, 9 opções.
Como não pode repetir, 8. Como não pode repetir, eu já gastei 2 de 9, 7. Letras são 26 no meu alfabeto. 26 opções, então, aqui. Como aqui eu posso repetir, 26 também. Pelo princípio multiplicativo, o meu resultado vai ser dado pelo produto desses números que aqui se encontram. E esse produto nada mais é que 9 vezes 8, aqui 72, tá? Então aqui daria 7, 2. Vezes o 7, que aí está, e 26 vezes 26 é 26 ao quadrado, isso é 676, beleza? Então meu resultado é esse produto que aí está. 72 por 7 resulta em 504. Então aqui eu tenho 504 que multiplica 676. Essa é a continha que devemos fazer. Então vamos lá. 676 que multiplica o 504. Vamos ver como isso fica. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 28 com 2, 30, sobe 3. 24 com 3, 27. Aí vem o zero, né? Basta completar aqui 3 casas. E depois vem 5 vezes 6, 30, subiu 3. 35 com 3, 38, subiu 3. 30 com 3, 33. Na hora que você somar isso tudo aqui, você vai ter a sua resposta. Aqui é 4, não é isso? Aqui é 0, aqui é 7, aqui é 0, aqui subiu 1, aqui dá 4. 340.704. Obtemos, assim, o nosso gabarito dessa segunda questão, tá? É uma outra questão também, que o único trabalhinho que a gente teve a mais foi esse cálculo final, uma conta grande. Mas também, dentro do assunto análise combinatória, tanto a questão número 1 como a questão de número 2 são questões classificadas como fáceis. Ok, galera? Questão de número 3. 7 livros didáticos, cada um de uma disciplina diferente, devem ser posicionados lado a lado em uma estante, de forma que os livros de física, de química e de matemática estejam sempre juntos em qualquer ordem. O número de maneiras diferentes em que esses livros podem ser posicionados é... Então vamos. Nessa questão de número 3, que caiu na prova da SpaceX de 2019, a gente vai usar um conceito em combinatória que é muito comum e recorrente nas provas, que é o chamado bloco. Eu vou fazer o seguinte, ó. Os livros de física, de química e de matemática, eles formam para mim um conjunto, ou um bloco, que só se mexe juntos. Eles só se mexem juntos, eles caminham ao mesmo tempo dentro da estante. Além desse bloco, tem outras 4 disciplinas. Vou chamar aqui ó, de disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3 e disciplina 4. Então, no final das contas, o que eu gostaria que vocês compreendessem é o quê? Que para poder organizar esses livros na estante, eu só posso organizar enquanto esses caras caminharem juntos como se fossem uma coisa só. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos distintos. Como que eu faço para calcular a permutação de 5 elementos? Permutação de n elementos nada mais é que n fatorial, lembrados? Então, isso dá o quê? 120. Porém, tem um pequeno detalhe, a questão ainda não acabou. Eu primeiro permuto todos esses elementos. Mas, dentro do meu bloco, eu posso também efetuar permutações, não é isso? Então, dentro do bloco que é formado por física, química e matemática, são 3 elementos. Então, essa é uma permutação de 3 elementos. Qualquer ordem serve, desde que eles estejam juntos. 3 fatorial, 3, 2, 1, 6. Então, na verdade, esse problema ele se trata, gente, de 2 escolhas que você tem que efetuar. Primeiro, a primeira escolha é em que ordem estarão os livros dentro do bloco. São 6 opções. E a segunda escolha é como posicionar os 4 livros e mais esse bloco na estante. Então, pelo princípio multiplicativo, o que eu faço? 120 que multiplica o 6, resultando para a gente em 720 esse item. Bom que relembramos aí dentro o conceito de bloco, que é muito importante. Quando eu quero garantir que elementos estejam juntos, eu agrupo eles e chamo isso aí de um bloquinho. Foi então essa número 3? Vamos para a próxima então, questão de número 4, SpaceX 2010. Os alunos de uma escola realizam experiências no laboratório de química utilizando 8 substâncias diferentes. O experimento consiste em misturar quantidades iguais de 2 dessas substâncias. Então são 8, você quer escolher 2, guarda isso, tá? E observar o produto obtido. O professor recomenda, entretanto, que as substâncias S1, S2 e S3 não devem ser misturadas entre si, pois produzem como resultado o gás metano, de odor muito ruim. Assim, o número possível de misturas diferentes que se pode obter sem produzir o gás metano é... Então, olha só, coisas importantes dessa questão.
São 8 substâncias e eu quero fazer grupinhos de duplas. Misturar, gente, não importa se você colocou A e B ou B e A, vai dar no mesmo. Então, a princípio, eu pensaria nisso aqui nessa questão, ó. Combinação de 8 em 2. Já relembramos, como se faz a combinação nas questões anteriores. Isso aqui é o quê? 8 fatorial sobre 8 menos 2, né, que é 6, 2 fatorial. Aí tu abre o maior até chegar ao menor, né, que vai ficar 8, 7, 6, sobre, aí vem o 6, 2 fatorial, que é 2, 1. Tudo isso relembramos na questão 1, não é isso? Corto 6 com 6, eu vou ficar com 8 vezes 7, 56, sobre 2, 28. Então, a princípio, se não houvesse nenhum tipo de restrição, você teria 28 duplas diferentes, combinações de 2 elementos. Só nisso, gente, você já elimina a alternativa da letra E e elimina a letra D também, porque se você sabe que tem restrição, nem todas servem. Então, no dia da prova, eu viria aqui, eu já saberia que não são essa, nem essa, nem essa. Aí eu vou continuar. Isso daqui, pra mim, é o que eu chamo de total, tá? Esse carinha que tá aparecendo aqui, esse 28. Além desse total, eu tenho que calcular também aquilo que não me serve. O que não me serve nessa questão? É pegar o S1, o S2 e o S3 e misturar. Isso não serve, essa mistura S1, S2, S3. Se são 3 elementos, eu não posso nunca misturá-los em duplas, 2 a 2, não me serve uma combinação de 3 em 2, desses 3 em grupos de 2, que vai dar 3 fatorial sobre 1 fatorial, 2 fatorial, não é isso? Vou abrir o 3 até chegar ao 2, então vai ficar 3 vezes 2 fatorial sobre 1 que multiplica 2 fatorial, não é isso? Cortou esse cara com esse, tu obteve o que é aqui? 3. Esse cara que você obteve é aquilo que não te serve nesse problema. Pera aí, se nesse problema eu tenho 28 opções ao total, e dessas 28, 3 não me servem, o que eu vou fazer para descobrir o que me serve? O que me serve nada mais é que a diferença entre o total e o que não me serve. Ou seja, 28 menos 3 igual a 25. Gabarito, letra C. Mais 2 questõezinhas aí, ó, foram para conta. Vamos então à quinta questão da prova da SpaceX do ano de 2011. Se todos os anagramas da palavra SpaceX forem colocados em ordem alfabética, a palavra SpaceX ocupará nessa ordenação a posição. Então, só para ficar um pouco mais simples da gente começar a pensar nesse problema, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou ordenar essas letras. Eu tenho o seguinte, na ordem alfabética, vem o C primeiro, não é isso? Aí depois vem o E, né? Sei que tem 2, vou colocar 2 aqui só pra gente lembrar, não era necessário nem escrever isso. Aí depois vem quem na ordem alfabética aí pra gente? O P, depois o S, depois o X. Só pra gente não ficar perdido na hora de fazer o problema. Eu quero saber onde a palavra SpaceX se encontra. Eu pensaria no seguinte primeiro, gente. Se eu quero saber onde ela se encontra em ordem alfabética, eu vou tentar descobrir quantas palavras estão antes dela e ela é a próxima. Meu raciocínio seria esse, ok? Então, para tentar descobrir quantas palavras estão antes dela, eu começaria da seguinte maneira. Anagramas dessa palavra tem 6 letras, né? Já que ela tem 6 letras. E eu pensaria que toda palavra iniciada por C está antes dela, porque o C vem antes do E no alfabeto. Então, uma opção. Beleza. Quem vai poder vir depois? Qualquer coisa, gente, porque se eu já estou começando por C, eu já estou antes de E no alfabeto. Só que esse qualquer coisa está sobrando o que aqui, gente? Um E, outro E, o P, o S e o X. Então, peraí. Para eu poder calcular de quantas maneiras isso aí pode ocorrer, é uma permutação de 5 elementos. Sendo que dentre esses 5 elementos eu tenho 2 repetições. É uma permutação com repetição. Então eu tenho que fazer esse produto aqui, ó, gente, ó. 1 por permutação de 5 em 2, tá? Para quem não lembra o que é a permutação com repetição, eu vou fazer um lembrete aqui rapidinho. Quando eu tenho aqui um N, que é um total de elementos, e lá em cima eu tenho aqui um alfa 1, um alfa 2 e por aí vai repetições, como que se calcula a permutação com repetição? N fatorial dividido pelo produto dos fatoriais das repetições. E por aí vai, tá? Isso é a permutação com repetição. Aí eu volto ao meu problema, então. O que isso aqui vai me gerar, essa continha? 1 que multiplica alguma coisa dela própria. Então, isso aqui dá 5 fatorial, beleza? Sobre, quem viria aqui embaixo? 2 fatorial, beleza? Sabendo disso, o que vai acabar acontecendo? 120 sobre 2, 60. Então, a princípio, eu já tenho 60 palavras que iniciam por C. Então, minha palavra SpaceX, ela com certeza está depois de 60, beleza? Então, esse foi o primeiro detalhe que a gente pensou na questão. Bom, mas eu quero chegar na palavra SpaceX, não é isso?
A próxima letra no alfabeto é o próprio E, beleza? É possível uma palavra começar por E e estar antes de SpaceX? É possível, tá? Então vamos lá. Uma opção, gente, não são duas, tá? Letra E é letra E, é porque tem dois que você tem duas opções, tá? E eu quero pensar no seguinte: agora, para poder estar antes de SpaceX, eu tenho que estar antes do S aqui, não tenho? E no meu alfabeto, antes do S, quem eu tenho? Um C, um E e um P sobrando. Então, aqui nesta posição, para poder ficar antes do S, poderia ser o C, poderia ser o E e poderia ser o P. Ou seja, você tem quantas opções aqui? 3. Para o que restou, gente, tanto faz o que vai entrar. Tanto faz, sabe por quê? Porque você já está antes da palavra que você quer. Se você já gastou duas letras aqui, sobram quantas para você? 4. Então aqui vai ficar o quê? 4, 3, 2, 1. Basta que você não repita, isso é um anagrama. 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36, vezes 2, 72. Então aqui eu já teria mais 72. Eu já estou em 132 antes da minha. Tá, mas eu vou continuar, gente, porque nessa situação apresentada, pode ser que eu comece por E e S e esteja antes da minha palavra, né? Ó, E com S. Uma opção para cada, tá? Uma aqui e uma aqui. Basta que essa letra que aqui se apresenta seja antes do P. Olha só, você gastou um E e gastou um S. Fazendo isso, ainda sobra o C e o E, não sobra? Então aqui poderia ser tanto o C quanto o E. Quer dizer que aqui você tem duas opções. De novo, gente, quem vem depois já não me interessa. Por quê? Porque agora eu já garanti que eu estou antes da palavra que eu quero. Então aqui 1 vezes 2, sobraram 3 letras, né? Então 3, 2, 1, bastando que não haja repetição das próximas. Então isso aqui vai ficar o quê? Mais 12. Então eu já tenho 60 com 84, eu já estou em 144. Antes da minha, então no mínimo minha resposta já é 145, já eliminei a letra A. Mas vamos continuar, que é uma questão cansativa mesmo, né? Com bastante detalhe. Será que tem como eu começar a minha palavra por E, S e P e estar antes de SpaceX? Pô, se eu comecei por E, S e P, na ordem alfabética, aliás, na palavra SpaceX ainda está sobrando um C, um E e um X, não tá? Aqui tem que ser o C, não tem nada que vem antes do C. Aí sobrou o E e o X, não sobrou? Aqui tem que ser o E e aqui tem que ser o X. Ela já é a próxima palavra. Então a minha palavra é a próxima. Um caso, né? Uma opção para cada, tem que ser o E, tem que ser o S, por aí vai. E com isso eu descubro que a minha palavra é a próxima. Ou seja, se eu quero saber a posição que ela ocupa, o que eu tenho que fazer com todos esses resultados que eu obtive aqui? Somá-los. Então você vai fazer o quê? 60 mais 72 mais 12 mais 1. Ao somar isso tudo vai dar o quê? 132, 144, 145. A nossa palavra, ela ocupa a posição de número 145 nessa lista daí. Beleza? Então, gabarito, letra B. É uma questão que, na minha opinião, é mais trabalhosa que as anteriores que a gente já fez aqui. Tem um requinte de raciocínio maior, tá? A gente tem que ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado e um pouquinho mais de paciência para fazê-la. Beleza? Então, foi a número 5. Vamos para a próxima, que também é uma questão bonita, né? Essas duas questões, desses 2 anos, o nível da combinatória subiu na prova bem, tá? Então, questão de número 6. O que ele quer saber? De 2014. Permutam-se de todas as formas possíveis os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. E escrevem-se os números assim formados em ordem crescente. Beleza? A soma de todos os números assim formados é... Então, vou fazer uma coisa que é bastante interessante nessa questão, gente. O primeiro detalhe que eu quero que vocês notem quantos números existem com as permutações daqueles 5 caras? Bom, se são 5 caras distintos, ó, permutação de 5 elementos é 5 fatorial, n fatorial. Ou seja, você tem 120 números com a característica pedida. Então, olha só a furada que a gente está se metendo, hein? Você tem que somar 120 números. Se você tentar achar todos e somar no braço, gente, claro que isso não vai dar certo. Você vai ter que tentar encontrar alguma metodologia que facilite a tua vida. Beleza? E é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então vamos, tá? O que eu quero pensar é o seguinte. Eu vou tentar arrumar uma técnica que me ajude a facilitar essa soma. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Pensa no menor número possível formado com esses algarismos. Vê se você concorda comigo que esse menor número seria 13.579. Beleza? Aí agora eu vou te dar um outro número formado por esses algarismos, tá? Que na verdade seria o maior. Então aqui, ó,
Seria o 97,531, não seria? Peço que você venha e some esses dois números. Quando você somar esses dois números, aqui vai dar 0, sobe 1. Aí vai dar 11, sobe 1. Dá 11, sobe 1. Dá 11, sobe 1 e dá 11 de novo. Deu 111.110. Então, quando eu peguei o menor e o maior, eu achei 111.110. Aí agora eu te peço que pegue o segundo menor número, seria 13.597. E que pegue o segundo maior, né? Que você teria, seria o 97.513. Novamente, se você pegar esses dois números e somar, o que vai acontecer? 7 com 3, 10, sobe 1. 11, sobe 1. 11, sobe 1. 11, sobe 1. E 11 novamente. Opa, deu a mesma coisa. Beleza? E eu peço que você vá fazendo isso, que você enxergue que, na verdade, a cada número que você escolher, eu posso te dar um outro dessa sequência que complete esse somatório que está aparecendo aqui. Tá? Agora eu vou pegar um aleatório, vou esquecer essa história de posição. 5, 3, 7, 9, 1, aleatoriamente. Agora eu vou escolher adequadamente o outro dessa lista para manter essa soma. Vou botar o 9 aqui, 1, 3, 7 e 5. Por que eu fiz isso, gente? Repara que eu estou sempre completando o 10 em cada casa dessa, tá? Então olha o que vai acontecer. 10 sobe 1, 11 sobe 1, 11 sobe 1, 11 sobe 1, mesma coisa de novo. Ou seja, sempre existe nesse conjunto uma dupla que dê essa soma, 111.110. Duplas, se eu tenho 120 números no total, gente, quantas duplas eu vou ter? 60, não é isso? 120 por 2. Então esse somatório ao total ele é 111.110 multiplicado por 60. Beleza? Ou seja, isso ficaria o quê? Aqui dá 0 em todo mundo, né? Nas 6 casas, tá? Aqui vezes 6, ó, 0. E o resto todo vai dar 6, né? As outras 5 casas. Quando você efetuar esse somatório, você vai ter a soma de todos os números desse conjunto, que dá 0, 0, 6, 6, 6, 6 e 6. Pontuando corretamente, ó, 6.666.600. Gabarito, letra E. As duas questões dessa folha da gente, né, número 5 e número 6, subiram bem o nível em relação às anteriores, mas são boas, né, gente? Para a gente poder lembrar do conteúdo, compreendê-lo com um pouco mais de profundidade, para lá no dia da prova você não se assustar com nada que aparecer. Questões de número 7 e 8. Questão 7, o primeiro assunto que a gente vai tratar aqui é a resolução de equações que envolvam fatoriais. Então vamos. No membro esquerdo da minha equação tem o 3 fatorial. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, não é isso? Então aqui 3, 2, 1, que é 6. Em cima eu tenho x menos 1 fatorial e embaixo x menos 3 fatorial. A gente já falou na resolução de questões anteriores aqui que é sempre para abrir o fatorial maior até chegar no menor. E x menos 1 é um número maior que x menos 3. Então aqui ficaria assim, ó, x menos 1, aí vem x menos 2 e em seguida vem o x menos 3 fatorial. Com isso eu vou conseguir desse jeito, né, abrir a minha expressão conforme eu queria, beleza? Aí embaixo, por enquanto, eu não tenho muito o que fazer, tá? Eu apenas vou repetir esse 4 e vou repetir o x menos 3 fatorial para poder simplificar com o de cima, beleza? Então, por enquanto, embaixo eu só repetir para poder efetuar esse cancelamento daqui e para o 4 e o 2 simplificarem aqui virar 2, beleza? Então, por enquanto, foi o que deu para fazer no membro esquerdo da equação. Aí vamos ao membro direito dessa equação. Então, isso aqui igual a... No membro direito eu tenho x menos 2 fatorial e x fatorial em cima, e x menos 2 embaixo. O x menos 2 é o menor de todos, ele é o comum. Então, olha o que eu faria. Repetiria aqui ó, o 182, que multiplica x menos 2 fatorial, e abriria o x até chegar no x menos 2. Ó, x menos 1, aí vem aqui ó, x menos 2 fatorial. Tudo isso sobre aqui o meu denominador, tá? Que nada mais é que 2 vezes x menos 2 fatorial. Ficaria assim. Vê se vocês reparam, gente, para a gente poder antecipar um pouquinho a solução, que o x menos 2 fatorial é um fator comum em cima e ele aparece embaixo. Você faria isso aqui, não faria? Cortaria tudo. E o 4 e o 2 embaixo de cada um deles vai se cancelar também. Ó. Esse 2 daqui cancela esse 2 daqui. Beleza? Já deu uma bela simplificada. O que sobrou na minha esquerda? Sobrou o seguinte, ó, 3 que multiplica x ao quadrado, então vai dar 3x ao quadrado, menos 2x com menos x dá menos 3x, vezes 3, então menos 9x, mais 2 vezes 3, né, mais 6. Então esse seria o meu membro esquerdo.
Do outro lado, o que está sobrando? 182, tá? Menos x vezes x, x ao quadrado. Menos x vezes menos 1, mais x. Então, ficaria assim por enquanto. Beleza? Sobrando isso, eu posso juntar tudo de um mesmo lado para ficar com uma equação de segundo grau, que é aquilo que a gente sabe fazer tranquilo. 4x ao quadrado, passei somando, menos 10x, correto? E 6 menos 182 vai dar menos 176, igual a zero. Feito isso, só para melhorar um pouquinho de nada a minha vida, eu vou dividir tudo por 2. Vai ficar 2x ao quadrado, menos 5x, menos 88, igual a zero. Essa é a equação de segundo grau que tem que resolver. Ela, por soma e produto, não parece ser tão simples. Então, a gente vai para o Bhaskara, a gente resolve, beleza? Então, como que isso vai ficar? Menos b vai ficar 5. Mais ou menos a raiz de b ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Menos 4a, 4 vezes 2 dá menos 8. Vezes c, que é menos 88. Tudo isso daqui, nessa raiz toda, sobre o dobro do a, que é 2 vezes 2. Então, aqui embaixo aparece para a gente um 4. Beleza. O que eu vou fazer a partir daí, gente? Só resolver esse radical. Então, 5 mais ou menos 25, isso aqui vai dar 640 com 64, 704. 704 com 25 dá 729. Você acharia como raiz 27. Tudo isso sobre 4. 32 é a primeira opção, né? 5 mais 27 sobre 4 dá 8. E menos 22 sobre 4 dá menos 11 sobre 2. Essas são minhas duas respostas. Lembrando que o x, gente, ele tem que ser substituído aqui e não pode causar nenhum tipo de inexistência da expressão, nenhum tipo de contrariedade. Quando eu boto esse número menos 11 meios aqui, eu vou ficar com fatorial de negativo, isso nem existe. Então, a minha solução desse conjunto tem que ser o quê? Dessa equação tem que ser o número 8. E o número 8 se enquadra em que categoria? Ele é um cubo perfeito, ele é o 2 ao cubo. Compreendido? Então, essa questão número 7 envolvia o assunto fatorial, a simplificação de uma expressão fatorial. Ok? Número 8. Próxima questão aí da gente, já de 2015. Da análise combinatória, pode-se afirmar que... Então, apesar de estar escrito isso, gente, a gente vai usar o nosso bom senso para estudar as alternativas, para que seja feito de uma forma mais fácil. Por exemplo, na letra A fala assim: o número de múltiplos inteiros e positivos de 11, formados por 3 algarismos, é igual a 80. Eu não vou pensar nisso por combinatória, gente. Eu vou pensar nisso por PA. É muito mais fácil. O primeiro múltiplo de 11, após o 100, é o 110. O 110, gente, ele nada mais é que 11 vezes 10. E o último, até chegar ao 1000, é o 990, que nada mais é que o quê? 90, né, vezes o 11, certo? Então, 90 que multiplica 11. Ou seja, eu tenho desde o 11 vezes 10 até o 11 vezes 90. Quantos números existem de 10 até 90? 90 menos 10, 80, mais 1. Você tem que colocar mais 1 para repor o 10 que você tirou erroneamente. Então, ó, 90 menos 10 mais 1. Então, a resposta disso aqui, na verdade, é 81. Como ele fala que é 80, afirmativa falsa. Meu gabarito não é letra A. Letra B. A quantidade de números ímpares de 4 algarismos distintos que podemos formar com os dígitos 2, 3, 4, 5, 6 é igual a 24. Vamos ver. Eu quero quantidade de números ímpares de 4 algarismos distintos. Se é ímpar, formado com 2, 3, 4, 5, 6, aqui só pode terminar em 3 ou 5, duas opções. Eu tinha 5 algarismos inicialmente. Eu já garanti que ele é ímpar, agora basta que não repita. 4 para não repetir, menos 2, 3 para não repetir, menos 3, 2 para não repetir. 12 vezes 2, 24, vezes 2, 48. Como ele disse que era 24, item falso. Beleza? Letra C. O número de anagramas da palavra SpaceX, que tem as vogais juntas, é igual a 60. Bom, peraí, vogais da palavra SpaceX são o E e o E. Vou formar um bloco, como a gente já falou em questões anteriores. Sobra o S, o P, o C e o X, correto? O bloco ele é como se fosse um elemento só, ele se move junto. Então, nesse bloco, nesse cara daqui, eu passo a ter 5 elementos. Isso é uma permutação de 5 elementos, que nada mais é que 5 fatorial. E o que é 5 fatorial? 5, 4, 3, 2, 1, 120. Eu preciso me preocupar com a permutação dentro do bloco nessa questão? Não, não preciso. Por quê? Dentro desse bloco daqui, as letras são iguais. Sendo elas iguais, a troca delas de posição não gera nada de novo. 120 e aqui está 60. Então, novamente, item falso. Beleza? Vamos ao penúltimo item, letra D. No cinema, um casal vai sentar-se em uma fileira com 10 cadeiras, todas vazias.
o número de maneiras que poderão sentar-se em duas cadeiras vizinhas é 90. Como que você vai calcular isso por combinatória? Você não tem que ficar tentando enxergar as coisas. Você poderia pensar no seguinte, ó, o casal tem um homem e uma mulher, beleza? Você tem mais 8 lugares vazios, então você tem mais várias letras V's aqui, que na verdade são 8, representando os lugares vazios. Vê se vocês conseguem enxergar essa situação como sendo uma permutação de 10 símbolos, sendo que desses 10, 8 são repetidos. Concorda comigo? É uma permutação de 10 símbolos com 8 repetições que eu teria aqui, tá? Porque eu tenho esses 8 caras aqui se repetindo, beleza? Então, como que vai ficar esse cálculo daqui pra gente? Isso é uma permutação de 10 com 8 repetições. O total ficaria 10 fatorial sobre 8 fatorial, que dá 10 vezes 9, 90. Isso daí, gente, seriam todas as permutações possíveis, todas. Eu fiz questão de fazer esse item porque essa era a pegadinha da questão. Queriam que você achasse esse 90, sendo que essa não é a resposta. Do jeito que eu fiz, eu garanti que o H e o M estão juntos? Não. Não é isso que é para fazer. O que é para fazer corretamente, gente, é o seguinte, ó. H e M formam um bloquinho, e aí sim você vai ter 8 letras V's, ok? Então tem 8. Essa era a pegadinha da questão, queria que você achasse o 90. Então eu passo a ter 9 elementos aqui nesse cara, né? Isso com 8 repetições, ó. P, 9, 8. Só que agora vezes 2 fatorial, porque eu posso permutar esses caras de posição. Isso aqui vai dar 9 fatorial sobre 8 fatorial vezes 2. O que é 9 fatorial sobre 8 fatorial? É 9. 9 vezes 2, 18. Então, isso aqui deu 18, isso é diferente de 90. Falso. Ok? Relembrando, só fiz isso aqui para você não cair na pegadinha. E por último, a nossa letra E. Só pode ser ela. A quantidade de funções injetoras definidas pelo conjunto A135 com valores em B, que é 2, 4, 6 e 8, é igual a 24. Relembrando, gente, qual é o conceito de função injetora? Uma função, para ser injetora, para cada valor do domínio, só pode ter uma as flechinhas têm que chegar em caras diferentes do contradomínio. Então, o número 1 ele pode ter 4 caras no contradomínio diferentes, tá? O F de 1. Se o 1 gastou um desses, o 3 não pode mais chegar nele, ele pode chegar em outros 3. E o 5 ele não pode chegar nem aonde o 1 chegou, nem aonde o 3 chegou. 2. 4 vezes 3 vezes 2 é igual a 24. Como ele diz aqui que é 24, esse é nosso item correto. Então, uma questão à la AFA, vamos falar assim, né? AFA que adora essas questões, você tem que analisar todos os itens. Não é tão comum na SpaceX, mas já tem aparecido às vezes, então é bom a gente se preparar, beleza? Bom que a gente relembrou vários assuntos dentro dessa questão de número 8. Questão de número 9. Outra questão abordando o tópico fatorial, porém com viés um pouco diferente da questão 7 que acabamos de fazer. A questão 7 era uma simplificação de uma expressão envolvendo fatorial. Já essa 9 ela é mais uma questão de somatório que envolve um determinado raciocínio lógico para se obter o que está sendo pedido, beleza? Então, nessa questão de número 9, o que a gente está querendo saber? Determine o algarismo das unidades da seguinte soma. Então, esse é o símbolo de somatório para a gente, né? Com n variando de 1 até 2016 de n fatorial. Em que n fatorial, n, né, o n exclamação, é o fatorial do número n. Então vamos, na verdade esse somatório ele significa nada mais que isso aqui, ó. 1 fatorial somado a 2 fatorial, a 3 fatorial, e eu continuo com isso, gente, até chegar ao 2016 fatorial. Então eu continuo até que eu chegue aqui, ó, ao 2016 fatorial. Esse é o comando da questão, tá? Esse é o somatório que ele sinalizou pra gente. Nesse somatório, se a gente tivesse que realmente calcular tudo e fazer essa soma, a gente ia ficar maluco, ia se perder, não dá. Eu vou começar e eu vou tentar obter algum padrão significativo para mim aí. Então vamos. 1 fatorial, gente, é o próprio 1, não é isso? 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. 3 fatorial é 3, 2, 1, 6. Por enquanto eu não vejo nada. 4 fatorial, 4, 3, 2, 1, 24. 5 fatorial, 5 vezes o 4 fatorial. 5 vezes 24, 120. E já tem algo significativo aí que a gente tem que enxergar. A partir do 5 fatorial, gente, qualquer número após ele, dentro do 5 fatorial e dentro de qualquer um após ele, tem pelo menos um fator 5 e tem pelo menos um fator 2, não tem? Por exemplo, no 7 fatorial, isso não é 7, 6, 5 fatorial? Dentro de um fatorial maior sempre cabe o menor. Peraí, e se o 5 fatorial termina em 0, qualquer fatorial, então, após ele, vai terminar em 0 também, pelo fato de ter o 5 fatorial dentro dele, ser um múltiplo de 5 e de 2. Então, independente do que vem aqui, gente, até o final,
todos esses caras, até chegar ao último aqui, que eu não sei quanto é, não faço nem ideia, terminam em 0. Então, todo esse somatório aqui, sem dúvida alguma, vai dar aqui final 0. Se você pegar esses dois caras aqui agora, 24 e 6, a soma também dá aqui final 0. Se eu pegar esses dois caras aqui, 1 e 2, a soma daqui final 3. Então, na verdade, eu tenho que somar esses três números, não tenho? Um número de final 3 e outros dois de final 0. Pô, somando dois números com final 0, acho que ninguém tem dúvida que isso daqui vai dar final 0. Ok? E agora, se eu pego um número com final 3 e quero somar a um número de final 0, vai dar o quê? 0 mais 3, 3. Então, o final desse somatório, o último algarismo, nada mais é que o algarismo 3. Ok? Então, uma questão que envolvia o fatorial, né? Análise do fatorial, porém bem tranquila. É um raciocínio lógico, sim, mais básico, nada de pesadão. Beleza? Então, vamos à próxima, que é a nossa penúltima questão dessa playlist, tá? Desse vídeo, melhor falando, né? Que é a questão de número 10, que é o no SpaceX em 2016. Lembrando a você, né? Por que eu não coloquei a questão de 2018 aqui? Porque dentro do nosso canal a gente resolveu essa prova já por completo e ela tá feita lá, para não repetir algo que já foi feito. Beleza? Um grupo é formado por 8 homens e 5 mulheres. Deseja-se dispor essas 8 pessoas em uma fila. E já tá estranha a questão, não tá? Essas 8 pessoas... Mas peraí, tem 8 homens e 5 mulheres, são 13 pessoas. Incrivelmente, essa questão não anulou, tá? A banca quis dizer uma coisa, mas não escreveu corretamente. Na matemática, eu querer dizer algo não significa nada, tem que estar escrito, tá? Mas não anulou. Isso acontece nas provas às vezes, tá? Algo que tem que ser anulado, não ser. Aí vamos continuar. Conforme figura abaixo, de modo que as 5 mulheres ocupem sempre as posições 1, 2, 3, 4, 5 e os homens 6, 7, 8. Para quem não está entendendo ainda o que eu quis dizer, vamos lá, vamos começar a elucidar a ideia. As 5 primeiras posições, que são as posições 1, 2, 3, 4 e 5, obrigatoriamente têm que ser ocupadas por quem? Pelas mulheres. Beleza? Sendo que mulheres são quantas nesse grupo? Um grupo é formado por 8 homens e 5 mulheres. Então tá, para ocupar essa casa daqui eu tenho 5 opções, qualquer uma das 5 mulheres. Depois, 4, eu não posso repetir, claro, é uma pessoa. 3, 2 e 1. Então só para ficar claro, tá, essa daqui são as posições dadas pelo problema e ali em cima são as opções de ocupação dessas posições. 5 mulheres na primeira, 4 na segunda, por aí vai. Quando eu vier para as 3 casas finais, é que reside o problema da questão. A questão devia ter dito assim, gente. E ele deseja dispor 8 dessas pessoas em uma fila. 8 delas, porque não são só 8 que tem ali. Conforme a figura abaixo, de modo que as 5 mulheres fiquem sempre nas posições de 1 a 5 e 3, 2 homens, e não os homens. Porque se fosse os homens, eu teria que enfiar 8 pessoas em 3 lugares. Isso não existe. Eu vou fazer como a banca queria, tá? O gabarito que foi achado. Aqui, então, vou colocar 3, 2 homens. Sendo que para colocar 3 desses homens importa quem é e importa a ordem. Isso é uma fila. Quantos homens eu tenho para encaixar nessa posição aqui? Eu tenho 8. Quantos homens eu tenho para encaixar na próxima? 7. E quantos eu tenho para encaixar na próxima? 6. Beleza? Sendo que o enunciado está mal redigido. Então, continuando aqui, eu tenho que fazer o produto disso tudo, não tem? 5, 4, 3, 2, 1. É o velho 5 fatorial, né? Que é 120. Vezes 8 vezes 7 vezes 6. Isso é 56 vezes 6. Beleza? Isso nada mais é que 120 multiplicado por 300 mais 36, 336. Beleza? Basta agora a gente efetuar esse cálculo para ver quanto vai dar. Tá? Então vamos. 336 multiplicado por 120. Eu vou colocar o zero aqui e vou multiplicar por 12. Né? Facilita muito minha tarefa isso. Então, 0, 12, sobe 1, 3 com 6 com 1, 7, 6.720. Vezes 1 dá o próprio número, né? 3.360. E eu vou somar os dois. Ó. 0, 2, 13, subiu 1, 0, subiu 1, 40.320. Gabarito, letra C. Ok? Ressaltando que, na verdade, a questão está com o enunciado errado. Porém, não anulou. Ok, gente? Então, entendido essa solução, entendido o que a banca queria, principalmente? Galera, chegamos então à última questão desse nosso vídeo especial para a prova da SpaceX de combinatória, que é uma questão que caiu no ano de 2017 e que fala sobre o assunto princípio multiplicativo, que é a parte inicial de combinatória, beleza? Então, gente, espero que tenham gostado da playlist até esse momento, vamos finalizar aqui e já vou deixar uma ideia para você.
Quem gostar desse vídeo, curta ele, compartilhe e me diz o seguinte nos comentários, se você quer que eu faça um outro desse, só que agora falando do assunto probabilidade e também de questões que envolvam binômio de Newton, porque a gente fecha aí com isso essa tríade do assunto combinatória, beleza? Então vamos. A questão de número 11, o que ela trata pra gente? Vamos ver. Duas instituições financeiras fornecem senhas para seus clientes, construídas segundo os seguintes métodos. A primeira instituição, como que é a senha que ela faz? Vamos chamar aqui de instituição 1, o I1, tá? São 5 caracteres distintos, escolhidos de 1 até 9. Então, para você montar a tua senha, você tem que ter aqui 5 caracteres distintos, escolhidos de 1 até 9. Então, no primeira caso, eu tenho 9 opções de escolha, não tem? Pode ser qualquer número de 1 a 9. Como eles são distintos, 8. Como são distintos, 7, 6 e 5. Beleza? Não vou fazer esse cálculo não, vou deixar ali indicado por enquanto. Caso seja necessário, eu faço lá ao final. Já na instituição 2, como que é a senha deles? São 6 caracteres, não 5, distintos formados por 2 letras. Então, por 6 letras, perdão, né? Então, são 6 caracteres distintos, formados por 2 letras inicialmente, ajeitando o que eu estava falando, dentre as vogais. Então, peraí, se é dentre as vogais, eu posso usar apenas as vogais aqui. Vogais. Sendo que eu sei, devido ao enunciado, que são distintas. Ok? 5 opções, são 5 vogais, e 4, para não repetir. E após, o que vem? Seguidas por 4 algarismos dentre os elementos de 3 até o 9. Do 3 até o 9, gente, eu tenho 7 algarismos. Aqui eu tenho que usar 4 deles, distintos. Então, aqui são algarismos, não é isso? Eles são distintos e vão de 3 até o 9. Então, eu tenho aqui 7 opções. Para não repetir, 6, 5 e 4. Então, pelo princípio multiplicativo, isso daqui, esse produto, me daria a quantidade de senhas dessa instituição 2. Foi? Para comparar a eficiência entre os métodos de construção das senhas, medindo sua maior ou menor vulnerabilidade, foi definida a grandeza-força da senha, de forma que, quanto mais senhas puderem ser criadas pelo método, mais forte será a senha. Com base nessas informações, pode-se dizer que, em relação à segunda instituição, a senha da primeira é... Então, na verdade, o que ele está pedindo para a gente nessa questão, gente, é a comparação entre a instituição 1 e a 2 em relação à segunda. É comparando a 1 com a 2. Na instituição 1, eu tinha um total de 9, 8, 7, 6, 5 senhas. Já na instituição 2, eu tenho quantas opções? 5, 4, aí vem 7, 6, 5, 4. Essa é a razão que eu quero. Aqui, 7 corto 7, 6 corto 6, 5 corto 5. Se mostrou produtivo eu não ter feito a conta, tá? 8 e 4, ficou 2 aqui. Então, em cima eu fiquei com 2 vezes 9, 18. Embaixo, 5 vezes 4, 20. 18 sobre 20, se eu quiser colocar na forma de porcentagem, eu devo multiplicar por 5 em cima e embaixo, não devo? Logo, quando eu faço isso, essa razão entre a instituição 1 e a instituição 2 vai virar o quê? 90 sobre 100. O que é 90 sobre 100? Isso nada mais é que 90%. Significa que a senha da instituição 1, as senhas da instituição 1 em quantidade, são 90% das senhas da instituição 2. Pô, 90% é menos que o total, é menos que 100%. Quanto está faltando aqui? Está faltando 10%. Ou seja, as senhas da instituição 1 são, em geral, né, o conjunto de senhas é 10% a menos, é 10% mais fraco que o da segunda instituição. Ok? Então essa foi a nossa última questão. Também foi o nosso vídeo mais longo, né? Espero que tenham tido paciência para chegar até esse final. É muito importante entender as provas anteriores, como eu sempre ressalto aqui, ainda mais esse assunto que é recorrente. Combinatória, gente, praticamente todo ano não cai, quando não cai no ano, cai 2 no outro, ok? E espero então que tenha sido muito útil para você esse vídeo, que você volte sempre ao canal, divulgue ele para que o nosso trabalho possa crescer. Valeu, galera, muito obrigado pela companhia, bons estudos e uma boa prova.